bondade de Deus, ela tem sido expressa não somente na criação de todas as coisas, quando Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, o põe no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar, mas a bondade de Deus, ela tem sido vista e manifesta e recebida por muitas pessoas por intermédio da sua palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos estar sempre analisando o que tem sido nos passado, seja por Deus, seja através dos homens, das pessoas. E essas palavras, normalmente, palavras de conforto, de consolo, de correção, palavras de bênção. Mas também nós devemos ficar atentos a esse versículo bíblico de 1 aos Coríntios 15, 33, sobre as más conversações e de onde elas podem surgir e o efeito que elas podem surtir. Nós precisamos verdadeiramente estar atentos a esse texto bíblico, ainda que se trate da ressurreição de Cristo, mas nós podemos abranger um pouco mais, nós podemos caminhar um pouco mais dentro do versículo aplicado, que é o 33 do capítulo 15, porque ele é muito vasto, ele é muito amplo, ele é muito largo, ele é muito longo. A palavra de Deus, ela nos traz uma renovação diária. Ontem eu poderia ter entendido esse texto de uma forma, hoje eu estou entendendo de outra. Isso é multiforme a ação de Deus, o trabalhar de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, em nosso entendimento, na nossa mente, nas nossas percepções. Então nós precisamos entender que este texto bíblico, ele não está limitado. A palavra de Deus não se limita, ela é ilimitada. Nós não temos, como seres humanos, limitados ao extremo, capacidade de sondar todas as informações que a palavra de Deus ela pode nos conceder. Mas nesse texto, quando Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes é aquilo que nós temos recebido, são os bons ensinamentos, são as boas palavras, são as boas práticas, são as boas normas de conduta de vida. Em contrapartida, nós temos as más conversações, que verdadeiramente elas vêm distorcer, desconstruir, destruir tudo aquilo que é bom, todo bom ensino, a sã doutrina. Por exemplo, quantas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus? Aí já não é mais a sã doutrina, aí é uma doutrina falsificada, aí é uma doutrina perigosa, é uma doutrina destruidora. Mas quando nós observamos esse texto de 1 Coríntios 15, 33, nós temos um campo muito vasto para nós caminharmos, um campo de ação da palavra de Deus muito largo, muito profundo, muito alto. E nós precisamos cada vez mais estar buscando de Deus, num texto como esse, o que é que Deus está dizendo? Quais são as fontes das más conversações? E hoje, em cima desse versículo bíblico, desse texto, o efeito devastador das más conversações, eu quero estar trazendo um ensino sobre a influência demoníaca, que talvez algumas pessoas possam até pensar que isso não acontece, mas nós vamos ver à luz da Bíblia Sagrada. É a Bíblia quem vai nos dirigir, é a Bíblia quem vai nos guiar. Porque
Quantos textos na Bíblia Sagrada vai mostrar que pessoas que conheciam a Deus, que andaram com Deus e foram influenciadas pelas más conversações ou dos demônios ou do próprio Satanás? Essa influência demoníaca não é a possessão, as pessoas não estão possuídas por um demônio, mas as pessoas estão sendo levadas nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas ideias, nos seus planos, justamente nas suas mentes, e nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Nós não podemos, como Paulo escreve aos Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Então, se a Bíblia Sagrada diz para não darmos lugar ao diabo, é para não dar lugar, nem nos pensamentos, porque nós podemos ser coagidos pelos demônios ou pelo próprio Satanás a fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus expressa na sua palavra. Nós podemos andar em uma forma totalmente contrária àquilo que a sã doutrina ela nos ensina, ela nos instrui. Então nós precisamos verdadeiramente crer na palavra de Deus e crer que pode haver sim a influência demoníaca ou satânica na vida de alguns servos de Deus que estão dando lugar para as trevas. Em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ter aqui um relato bíblico acerca de alguém que foi coagido, que foi induzido, que foi seduzido pelas más conversações do próprio Satanás. Uma pessoa que nós vamos dizer que tinha conhecimento, tinha, porque as próprias palavras da pessoa vai nos relatar isso, que ela sabia qual era a vontade de Deus. Gênesis 3:1 a seguir diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto das árvores que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse para não tocar. Deus só disse para não comer. Gênesis 2:15 a seguir: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus, ele não disse para não tocar. Simplesmente Eva, a mulher, ela pega e acrescenta algo àquilo que Deus tinha dito quando Deus não disse. Deus não disse não tocareis, ele disse não comereis. Então são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. Então aqui, quando Eva ela começa a ter esse intercâmbio, essa ligação, esse diálogo com Satanás, ela começa a dar lugar às más conversações e à influência demoníaca. No caso aqui, o próprio Satanás em pessoa foi ali e influenciou Eva a andar contra a palavra de Deus, Eva a andar contra a vontade de Deus. Então nós precisamos verdadeiramente buscar de Deus, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos engrandecer a Deus e andar de acordo com a sua palavra. Nós precisamos verdadeiramente observar aquilo que Deus diz por certo na sua palavra e não acrescentar nem o tio, nem o jota. Continuando a leitura, versículo 4: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Se Deus está dizendo que se nós desobedecermos a sua palavra, vai haver morte, e observa que a primeira morte que houve não foi a morte física, foi a morte espiritual, a separação de Deus. Então, se Deus está dizendo pela palavra que vai haver morte, vai haver perdição e destruição eterna se nós andarmos contrários à sua palavra, como que nós vamos dar ouvidos aos espíritos enganadores? Porque foi o que Eva fez, acabou dando lugar ao diabo. A influência foi muito grande, foi muito forte, mesmo ela conhecendo a palavra, mesmo ela sabendo a palavra, ela é influenciada a andar contrária à palavra de Deus. Versículo 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então,
Vamos observar que Eva, por exemplo, já estivesse de olho nessa árvore, no seu fruto, na beleza. Versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, então ela sabia, ela viu, ela estava observando, que a árvore era boa. Paulo, quando escreve a Tessalônica, 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ele diz, abstende-vos de toda aparência do mal. Se Deus está dizendo que não é para tocar em algo, por que eu vou ficar perto? Por que eu vou ficar tentando Deus? Por que eu vou ficar ali sendo exposto a praticar algo que Deus não quer? Então, vendo a mulher aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, ação humana. Mesmo sendo influenciada, ela podia vencer a influência? Podia, com a palavra. Assim como o Senhor Jesus, lá em Mateus e Lucas, capítulo 4, ele vence a Satanás justamente com aquilo que estava escrito. Eva também tinha conhecimento, tanto Adão também tinha conhecimento da palavra, da verdade, mas preferiram andar fora do padrão da palavra. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então os dois comeram, os dois desobedeceram. Mas aqui em nenhum momento há uma possessão demoníaca ou satânica, mas sim uma influência por parte de Satanás, influenciando as pessoas, no caso aqui Adão e Eva, a comerem da árvore da ciência do bem e do mal, desobedecendo uma ordem direta de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com essas más conversações. E observa que tudo começa com o diálogo, ela se expõe, ela se abre, para que Satanás comece ali a trazer as suas palavras, as más conversações. Versículo 4 vai dizer, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, mas Deus tinha dito, vocês vão morrer se vocês comerem, se vocês desobedecerem a lei moral que eu estou dando para vocês, que é a minha palavra. Fazendo aqui uma comparação. As más conversações, elas nos levam verdadeiramente a fugir dos bons costumes, dos bons ensinamentos que nós aprendemos. Satanás sabe disso, sabe. Os demônios sabem disso, sabem também. E vão fazer de tudo para nos levar a seguir a sua influência maligna, destruidora. Que nós venhamos verdadeiramente a entender o que é que Deus, pela sua palavra, usando o instrumento chamado Paulo, lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar, nós não podemos abrir brecha, ceder à influência, às tentações que nos são apresentadas pelas trevas. E foi o que aconteceu. Tanto é que em Romanos 5:12, Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Porque todos pecaram. Através de um homem, através dessa desobediência, através das más conversações, vinda de quem? Por parte do próprio Satanás, desconstruindo aquilo que Deus havia dado para o homem. O homem só tinha que manter o que Deus já tinha dito, o que Deus havia dado para ele. Era só para manter. Mas não, o homem prefere seguir a influência demoníaca. Então a influência demoníaca, ela é real e já começa desde o Gênesis para nos mostrar. É possível? É. É real? É. É verdadeira? É. Todos nós, sem exceção, todo ser humano, seja ele cristão, seja não cristão, não importa, independe, todos nós somos suscetíveis à influência demoníaca. Qual é a nossa responsabilidade? Vencer. Vencer como? Como o próprio Senhor Jesus ele venceu. Está escrito, está escrito, está escrito. E nos mantermos firmes e fiéis naquilo que Deus estabelece pela sua palavra. Se Deus estabelece que não é para comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque quando comermos vamos morrer, então não é para comer, é para vivermos pela palavra. Podemos até aqui pegar justamente esse gancho, vivendo pela palavra.
Morreram aqui no caso sem a palavra. A morte entrou por quê? Porque faltou a palavra, desobediência à palavra. Então nós precisamos viver de acordo com a palavra, e Deus ele tem nos chamado sim para vencer as más conversações, para vencer tudo aquilo que tem sido impregnado na nossa mente, nossos pensamentos, através de tantas fontes que o adversário tem usado. Quando não diretamente, indiretamente ele tem usado para fazer as pessoas se voltarem contra Deus. Mais uma vez eu digo, não era pessoas que estavam sem conhecimento, era gente que tinha conhecimento da lei de Deus, da vontade de Deus expressa pela palavra. Foi dado diretamente ao homem, Deus deu uma palavra de ordem. Mas, infelizmente, o homem prefere seguir os seus próprios conselhos mediante a influência demoníaca. Então nós precisamos estar vigilantes. Quando Paulo ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai falar sobre o dom do discernimento. Pensa em um dom que hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus precisa estar buscando. O dom para discernir, saber aquilo que é certo, o que é errado, mediante as Escrituras, ou principalmente saber o que provém de Deus, o que não provém, de qual fonte que está vindo o ensinamento, de qual fonte que está vindo a palavra. Porque como nós vimos aqui, Satanás se apresenta disfarçado em uma serpente, e nós vamos ver, mediante a leitura bíblica, que ele se disfarça de tantas e tantas outras formas, que muitas vezes nós desconhecemos. Por quê? Por falta de conhecimento bíblico. Em Oséias está escrito: o meu povo foi destruído porque faltou-lhe o conhecimento. Porque vós desprezaste ou rejeitaste o conhecimento, também eu vos rejeitarei. Então observa que sempre há em nós uma rejeição pelo conhecimento, para viver o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, dos ensinos do Senhor, expresso nas Escrituras. 1 Crônicas 21, a partir do versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Observa que Satanás ele vai induzir Davi a fazer um censo, uma contagem do número de soldados que estava em Israel, quando Deus não disse para fazer. Porque esse censo aqui não era para a glória de Deus, esse censo aqui era para que Davi se apoiasse em uma força, em uma fortaleza humana, e deixasse um estado, no caso o reino de Israel, preparado para o seu sucessor, que seria Salomão. Porém, o texto deixa claro que quem se levanta, incita, quem influencia é Satanás. O próprio Satanás influencia Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se em Gênesis 3 nós vimos que quem tinha o conhecimento foi influenciado, aqui nós vemos uma pessoa que era ungida, recebeu o Espírito Santo sobre si, quando foi ungido com azeite, com óleo, pelo profeta Samuel. Então aqui não era uma pessoa que não tinha conhecimento, muito pelo contrário, era uma pessoa que tinha conhecimento, era uma pessoa que sabia quem era Deus. Era uma pessoa que louvava a Deus, que engrandecia a Deus através da música, através das suas ações, das suas vidas, mas de repente entra nessa situação de ceder à influência de Satanás e fazer um censo que não era para a glória de Deus. Esse censo era para a glória própria de Davi, para deixar um reino para Salomão. E todas as vezes que nós fizermos algo que não é para a glória de Deus, quem é que vai estar por trás? Pode ter certeza, a influência ou do próprio Satanás ou dos seus demônios. Então nós precisamos ponderar em cima de circunstâncias, de ações, de projetos, de atos, de propósitos, se o que vamos fazer, se Deus será glorificado, verdadeiramente glorificado,
ou se nós estamos fazendo para satisfazer o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa soberba. Se for para fazer desse jeito, nós não podemos fazer, nós não devemos fazer. Versículo 2: E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-lhe a conta para que saiba o número deles. Então Davi queria saber o número, quantos soldados nós temos, qual é a força do nosso exército, quantos homens de guerra nós temos, qual é a força do nosso braço, da nossa carne humana, quando verdadeiramente Israel só vencia as guerras mediante o poder do Deus de Israel. Israel nunca ganhou uma guerra, uma luta, uma peleja, uma batalha sem a força de Deus, sem o poder de Deus. Da mesma forma, nós não vamos atingir conquistas, vitórias, sem o poder de Deus nas nossas vidas. E nós devemos estar totalmente dependentes de Deus e nunca ceder às influências satânicas, demoníacas. Nunca. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Joabe entendeu que aquilo era um delito. Joabe, que estava à frente da obra militar de Davi, ele entende que aquilo era uma afronta contra o próprio Deus. Versículo 4: Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. A palavra do rei era mais forte, a palavra de Davi. Mas Davi estava sendo influenciado a fazer algo que não era para fazer, e Joabe entendeu isso, não é para fazer. Fez a contragosto, porque tinha que seguir a ordem do rei, no caso de Davi. Nós estamos vendo aqui um homem segundo o coração de Deus sendo diretamente influenciado por Satanás. Logo no princípio, Satanás começa a influenciar a humanidade a se esquivar da vontade de Deus. Aqui nós vemos mais uma vez que alguém que era cheio do Espírito, que o Espírito estava sobre ele, está sendo influenciado por Satanás. Então o negócio é mais sério do que nós pensamos. Nós não podemos brincar, nós não podemos dar brecha, nós não podemos dar lugar ao diabo e aos seus demônios, nós não podemos seguir as influências demoníacas. As más conversações vêm dessa influência também. Tanto é que depois aqui no relato do texto vai haver morte, vai haver uma sentença. Davi vai ser punido, pessoas vão morrer justamente por causa dessa influência que ele recebe e coloca em prática. Ou seja, até mesmo aqueles que estavam ao redor dele acabaram sendo atingidos. Observa o efeito devastador das más conversações, dessa influência maligna nos levando a agir contrários à vontade de Deus. Ou seja, não somente foi Davi atingido, mas pessoas que estavam ali no seu reino foram atingidas também. E isso é muito grave, nós precisamos pensar, nós precisamos parar, nós precisamos refletir sobre isso. Porque nós podemos atingir pessoas que muitas vezes não vai ter nada a ver com o caso. Mas elas indiretamente vão acabar sofrendo. Indiretamente vão acabar pagando o preço, indiretamente vão acabar sendo atingidas por causa das nossas ações, por causa das nossas escolhas. E que Deus ele tenha de nós misericórdia, clemência, piedade, nos ajude a vencermos essas influências malignas, as más conversações corrompendo os bons costumes. Qual era o bom costume aqui no caso? Dependência total e plena de Deus. Independente se é para destruir um exército de 100 mil, um exército de 10 mil, um exército de 1000, não importa.
O que Davi deveria ter feito era continuar crendo no poder de Deus, crendo na ação de Deus para a sua vida e para a nação de Israel. Da mesma forma, nós como igreja precisamos estar sempre dependentes de Cristo, do poder da sua palavra, do poder que há no seu nome, do poder que há no seu sangue. Como igreja, nós precisamos depender plenamente da ação, do poder e das lições que o Espírito Santo nos concede. E nunca ceder aos nossos desejos, principalmente às influências demoníacas. Porque isso tem acontecido, tem, e muito. Pessoas e mais pessoas, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas têm dado espaço para Satanás, tem seguido essa influência maligna, têm sido levados por demônios a fazer aquilo que Deus nunca determinou pela sua palavra para que fizessem. Resultado, morte, não a morte física, mas a morte espiritual. Quantas pessoas estão espiritualmente mortas dentro das igrejas, porque é tudo que Satanás quer, e os seus demônios, com as influências. E é interessante que, talvez, para o adversário das nossas almas hoje não seja muito mais importante a possessão, mas seja mais importante a influência, porque a possessão você já pega praticamente cara, a influência não. As heresias que são encobertamente introduzidas, infiltradas no meio da igreja, quem é que traz essas más conversações? Quem é que traz esses falsos ensinos? Quem é que influencia? Porque no caso são as pessoas que trazem as más conversações, as heresias, os falsos ensinos para dentro da casa de Deus. Justamente são os demônios que estão influenciando as pessoas a trazerem os maus costumes, os maus ensinos, as falsas doutrinas, as falsas profecias dentro da casa de Deus. Então, como igreja, nós temos que depender plenamente da pessoa bendita de Cristo, da sua obra na cruz do Calvário. Tanto é que 1 João 4,1 vai dizer: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são provenientes de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e esses falsos profetas, eles são, via regra, são influenciados pelos demônios. Eles seguem o padrão das trevas, eles seguem o padrão do inimigo, eles seguem o padrão da morte espiritual, porque já estão inseridos, infelizmente, na morte espiritual, e querem levar outros também a seguir os mesmos caminhos e os mesmos conselhos, e as mesmas ideias. Então nós precisamos parar e pensar um pouco. Será que os planos e projetos que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo, são para a glória de Deus ou é para alimentar o nosso ego? Porque se não for para a glória de Deus, não é pela ação do Espírito Santo, mas sim pela ação e a influência demoníaca. O Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 16, ele está aqui falando com os seus discípulos acerca da sua morte, depois que Pedro ele recebe ali uma grande revelação da parte de Deus, aonde Pedro declara que o Senhor Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo. Então nós vamos tratar de novo com alguém que estava caminhando com Deus, que estava andando com Cristo. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, de início, aqui no versículo 16, ele recebe
de Deus uma revelação muito grande. E o próprio Cristo atesta que a revelação que ele recebe acerca da pessoa e da obra de Jesus, no versículo 17, Jesus vai dizer: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a revelação de Pedro, a revelação que Pedro tem é do céu, é de Deus, que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas imediatamente após, quando o Senhor Jesus ele começa a dizer que precisava ir até Jerusalém, padecer, ser entregue pelos seus algozes ali, pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, enfim, pela liderança religiosa de Israel, que ele teria que ser entregue para ser morto, que ele teria que padecer e passar por tudo isso, Pedro vai começar a dizer: não, Senhor, faz isso não precisa passar por isso. Pedro começa a repreender Jesus. Jesus ele precisava chegar até a cruz para cumprir toda a justiça, para cumprir tudo. O Senhor Jesus ele precisava chegar até a cruz do Calvário para que a obra expiatória fosse plenamente cumprida. Jesus precisava chegar até o Calvário. Satanás ele não entra em Pedro. Ele não usa de possessão, mas ele usa de influência. Tanto é que o Senhor Jesus vai dizer claramente, no versículo 23, ele no caso, Jesus, porém voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de tropeço, escândalo, tropeço, pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Observa que Pedro está andando com Cristo, recebe uma revelação maravilhosa, magnífica, extraordinária, excelente dos céus, mas um pouco mais além, Pedro também dá lugar a Satanás, a influência maligna. E aí começam as más conversações vindo através da boca de Pedro, dizendo: não, Senhor, não precisa passar por isso, não precisa sofrer, não padeça, porque se o Senhor Jesus ele não sofre na cruz do Calvário por mim e por ti, nós não estaríamos hoje com essa liberdade de culto a Deus. Nós não teríamos a esperança da vida eterna. Então precisava se cumprir esta obra vicária do Senhor Jesus, vertendo todo o seu sangue lá no Calvário para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Mas, como todos os planos e todas as ações de Satanás era justamente para tirar Cristo do seu foco, do seu alvo, que era a cruz. Tanto é que Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deus ele nos dá poder pela obra executada por Cristo lá na cruz do Calvário. Tudo que Satanás e os seus demônios não queriam que Jesus fizesse era chegar até a cruz, era ser o sacrifício, era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele não queria isso. Então ele usa quem está dentro, quem está próximo. E quem é que estava dentro e próximo? Pedro. E Pedro se deixa influenciar. Mais uma vez nós vemos a ação satânica, demoníaca, diabólica, trazendo as más conversações para desviar alguém do foco, desviar alguém da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o Senhor Jesus ele fosse esmagado na cruz do Calvário para nos dar vida. A vontade do Pai, a vontade soberana, a vontade eterna de Deus, a vontade gloriosa, a vontade ilimitada de Deus, era justamente o padecimento de Jesus, mas para quê? Para que nós, como seres humanos, tivéssemos uma esperança, uma oportunidade de salvação e vida eterna mediante Cristo. A influência
satânica, diabólica, demoníaca atingiu Pedro, um apóstolo que andava com Jesus. 1 Crônicas 21, a partir do versículo 1, versículo 2, 3 e 4, nós vemos que a influência satânica, diabólica, demoníaca atingiu um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Ora, se essa influência atingiu um homem que foi ungido com o Espírito Santo, e o texto lá de 1 Samuel vai dizer que Davi foi ungido com o Espírito Santo. E agora nós vemos aqui em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, que Pedro, um discípulo, alguém escolhido à base de oração, Jesus passa uma madrugada orando para escolher 12 discípulos, escolhe, e um deles é Pedro. E Pedro aqui está dando espaço, brecha, lugar, e cede à influência de Satanás. As más conversações são influência, sim, do reino das trevas. E nós precisamos analisar para saber se não estamos sendo influenciados para negar a obra de Cristo, para fazer com que a obra de Cristo ela fique sem fundamento, ela fique sem ação, ela fique sem importância nas nossas vidas, e quando outras pessoas têm essa convicção, esta fé, nós levarmos outras pessoas a perderem essa fé através dessa influência demoníaca. A influência demoníaca, ela é real, ela é verdadeira, e a Bíblia Sagrada está nos dando base concreta, sólida, firme, que ela é possível até mesmo em nós que somos salvos, que estamos buscando servir a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a seguir. Eu quero fazer essa leitura em uma outra versão, porque eu acho mais interessante essa versão de Atos capítulo 5. Na NVI, ela fica um pouco mais, ela traz um pouco mais de profundidade, um pouco mais de responsabilidade para nós. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Agora presta atenção no versículo 13, o que é que Pedro vai dizer para Ananias. A frase que Pedro vai usar, a forma como Pedro vai usar as palavras quando ele vai se dirigir a Ananias, referente à ação de Ananias. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu? Houve uma permissão deliberada por parte de Ananias. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? O coração de Ananias, que era também um discípulo, estava ali aprendendo, estava no meio da comunidade de fé. O coração deste homem foi enchido por Satanás. Satanás conseguiu espaço, brecha, lugar no coração de Ananias. Encheu com o quê? Então Pedro perguntou a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? O que Satanás fez com Ananias foi justamente isso. Encheu o coração de Ananias com a mentira. Não há possessão, mas há influência. Ananias está sendo influenciado, o seu coração está sendo enchido. O Espírito da verdade saiu porque Ananias preferiu dar lugar ao diabo e ser cheio da mentira. E quando ele é cheio da mentira, o que é que ele faz? Ele chega até Pedro e mente, ele vai mentir para o apóstolo Pedro. Observa como as más conversações, elas vêm pela influência demoníaca. E mais uma vez nós vamos ver que o próprio Satanás está por trás de tudo que é engano e mentira. O próprio Cristo, em João 8,44,
Ele diz: vocês têm por pai ao diabo e vocês querem satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Simplesmente ele consegue espaço no coração de quem? De quem estava no meio da comunidade de fé, de uma pessoa que conhecia a verdade, de uma pessoa que estava sendo instruída, porque o Atos 2,42 vai dizer que havia ali uma unidade, perseverança na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão, havia uma coinonia, uma comunhão, uma unidade. Mas justamente Satanás ele consegue encher o coração de Ananias com a mentira. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E observa que a mentira dele não é para o homem, ele não está mentindo para o homem, ele está mentindo para o próprio Deus, ele está mentindo para o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus Cristo. E retivesses parte da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias não estava mentindo simplesmente para o apóstolo Pedro ou para quem quer que fosse alguns outros dos apóstolos. Ele estava mentindo para o próprio Deus. Observa que esta influência de Satanás nos leva a mentir para Deus. Deus que tudo sonda, Deus que tudo conhece, Deus que tudo sabe. Nada foge da visão de Deus. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então não tem como nós mentirmos para Deus, não tem como nós fugirmos dessa verdade. Nós não podemos mentir para Deus. E nós precisamos cada vez mais estarmos firmados e fundamentados na palavra de Deus, a verdade que liberta. Ananias simplesmente lhe deu espaço, deu brecha para Satanás. Satanás encheu o coração dele com a mentira. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 12. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então existe um grupo de pessoas que se deixa levar verdadeiramente por Satanás. E aqui o pior é que são pessoas influentes. Essas pessoas influentes vão sofrer influência do próprio Satanás, dos demônios. E vão se passar por ministros, pregadores, doutores da justiça, mas na verdade são agentes de Satanás. Por onde que vêm as más conversações para dentro da igreja? Ou para as comunidades? Através deste grupo de pessoas que estão sendo influenciados, estão se deixando influenciar pelas trevas. Estão trabalhando verdadeiramente pelo reino das trevas e não pelo reino de Deus e de Cristo. As más conversações vão vir por essa influência e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. Por que a Bíblia Sagrada vai nos mandar analisarmos tudo e retermos o bem? Justamente por textos como este, aonde pessoas que estão sendo influenciadas, elas não estão possessas, elas estão recebendo a influência aqui, na mente, nos pensamentos, isso desce para o coração e sai pela boca. E isso é exposto para a igreja, para o povo de Deus, na maioria esmagadora das vezes.
e muitas vezes para pessoas que estão por aí afora. Que nós tenhamos uma vida de vigilância, que nós tenhamos uma vida de vigilância constante, que nós tenhamos uma vida de oração constante, buscando de Deus um discernimento para saber o que provém dele e o que não provém. Esta mensagem não é para você aceitar, é para você analisar, para ver se condiz com a Bíblia, para ver se realmente o que eu estou dizendo é verdade. Se não for verdade, não jogue fora, leve para um laboratório e faça como fazem aqueles que pegam as cobras venenosas, tiram o veneno e faz o soro. Analisa a mensagem. Se você não fazia isso, começa a fazer agora. Porque a própria Bíblia Sagrada vai dizer que nós não podemos aceitar tudo. Não, não é para aceitar, é para analisar. É para analisar. E mais uma vez eu toco no texto lá de Atos 17, 10, 11, 12. Os crentes de Bereia que analisavam o que estavam vindo, não aceitavam tudo. Ah, porque foi Apolo, porque foi Paulo, porque foi Cefas, porque foi Tiago, porque foi João, porque foi Judas. Não, eles não aceitavam. Eles analisavam primeiro para ver se aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com as Escrituras. E o texto vai dizer que eles analisavam dia após dia. Havia uma análise, havia ali uma busca pelo conhecimento da verdade para viverem pela verdade. Então nós também precisamos fazer isso para não sermos levados por tantas falsas doutrinas, por tantos enganos que tem acontecido. E sabe o que vai acontecer nos últimos tempos? 1 Timóteo 4:1 a seguir. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostasia. Um dos sinais mais claros da volta de Cristo e do fim dos tempos, apostasia generalizada. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, olha as más conversações vindo, a influência demoníaca atingindo essas pessoas e eles falando mentiras. Quem é que está por trás disso? O pai da mentira, Satanás. Tendo cauterizado a sua própria consciência, a consciência já está petrificada, ela já não consegue mais discernir o que agrada a Deus e o que não agrada. Então, esses homens, eles vão trazer falsos ensinos, eles vão trazer falsas doutrinas, eles vão falar mentiras e as pessoas, o texto vai dizer que muitos, o texto é tão claro, que diz que muitos vão seguir essas pessoas. Alguns vão apostatar da fé. E esses alguns não são poucas pessoas, são muitas pessoas. Esses alguns aqui não é meia dúzia, não são 10 pessoas, não são centenas, são milhares e milhares de pessoas que vão seguir, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinamentos de demônios. Mas que Deus ele nos ajude justamente a discernir aquilo que provém e o que não provém dele. Que nós venhamos a ficar com essa palavra, analisando o que provém de Deus, o que não provém. O que o Espírito Santo traz, o que ele não traz. Porque se um dos grandes sinais da volta de Jesus, e tem gente esperando sinal do céu, sinal disso, sinal daquilo, não, um dos grandes sinais da volta de Cristo é a apostasia. Então que Deus ele nos ajude a não ceder a esses homens, a esses ensinos que são hipócritas. Pecado da hipocrisia na vida desses homens que falam mentiras, pois as suas próprias consciências, as suas mentes já estão cauterizadas, petrificadas, endurecidas. Eles já não aceitam mais a verdade. Eles vão seguir os ensinos dos demônios. Eles vão seguir a influência demoníaca. Eles não vão se deixar levar pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é quem traz essa revelação. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos vai haver apostasia.
mas que nem eu, nem você façamos parte desse grupo, vencidos pela apostasia. Pelo contrário, vamos continuar avivados, vamos continuar buscando renovo em Cristo, vamos continuar buscando fazer a vontade de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E eu oro para que Deus abra não somente o meu entendimento, mas o nosso entendimento espiritual, e nos abençoe, e nos fazendo entender que não podemos dar lugar ao diabo. Então que nós venhamos a estar pautados e firmados na palavra de Deus, na sã doutrina. E o nome de Jesus seja, através das nossas vidas, glorificado, e nós não venhamos dar lugar para sermos influenciados pelos demônios, por Satanás, por toda a região das trevas. Que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos abençoe.